Józef Mengele, o famoso médico demoníaco de Auschwitz. Isso foi tudo que sobrou de uma das 4 câmaras de gás daqui. E bem ao lado da câmara de gás ficava o laboratório do Mengele. Aqui, ele conduziu experimentos brutais em vítimas inocentes. Por aqueles experimentos com crianças, ele merece ir ainda mais fundo no inferno. Assim que terminava, ele matava suas vítimas para aprofundar sua pseudociência distorcida. Mengele dissecava os corpos e aí removia os olhos e enviava para a pesquisa. O que corrompeu tanto um médico para que ele entrasse para a história como o anjo da morte? A maioria das pessoas da minha geração não entende como, há 70 anos, um pequeno grupo de nazistas conseguiu iniciar uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. Eu quero descobrir. E para me ajudar, eu vou usar cartas de baralho. Hoje, são usadas tanto por militares quanto pela polícia para ajudar a identificar os seus alvos. Mas até hoje, ninguém nunca utilizou um baralho para o grupo mais famoso de assassinos da história. Atuando com peritos, eu quero descobrir onde cada um desses nazistas se posiciona na hierarquia do mal. O meu nome é James Ellis e este é Hitler e sua corrente do mal. Józef Mengele acabou se tornando o rosto dos experimentos médicos nazistas. O que foi que Mengele fez que o deixou tão conhecido? Guy. Mengele não era o único médico nazista fazendo esse tipo de trabalho, entre aspas. E o motivo de pensarmos nele é porque ele conseguiu se safar. Muitas das ideias por trás dos experimentos de Mengele estavam alinhadas com o pensamento científico da época em questões como raça e eugenia. O que não estava alinhado com o pensamento científico da época eram as práticas. Não há dúvidas de que o trabalho dele era antiético, mas uma coisa que precisamos considerar é a distinção entre a ética da ciência e a validade da ciência. Elas não são a mesma coisa. Podemos ter uma ciência bem ética que seja mal conduzida e podemos ter pesquisas científicas muito bem conduzidas, mas totalmente antiéticas. O importante a considerar é até que ponto a ciência de Mengele era ética ou válida ou nada disso. O trabalho dele deveria ser salvar vidas, mas ele realizou algumas das mais terríveis atrocidades cometidas pelos nazistas. O que permitiu que ele fizesse aquilo? Para responder à pergunta, vou começar a investigar em Günzburg, a pitoresca cidade alemã onde ele cresceu. Eu estou ouvindo crianças ali. Tem algum jardim da infância por aqui? Tem sim. É naquele prédio ali. Eu vim encontrar o historiador Sven Keller para saber mais sobre o início da vida de Mengele e como ele se tornou um nazista. Isso aqui é um parque infantil? Sim, este aqui é o Parque Ruth Mengele. É uma homenagem a alguém da família Mengele? Isso, é uma homenagem à esposa de um dos irmãos de Józef Mengele. Por aqui, a família Mengele sempre foi conhecida pela generosidade, por fazer doações sociais, como muitas famílias abastadas. Desde o começo do século XX, os Mengeles têm sido um dos principais benfeitores da cidade e muitos pontos de referência locais levam o nome da família. Será que sou só eu? Ou é bem bizarro que o nome Mengele esteja estampado num castelo infantil, em um parque infantil que homenageia um membro da família Mengele, sendo que Józef Mengele realizou experimentos abomináveis em crianças em Auschwitz? Bom, eu concordo com você. E o que deixa ainda mais bizarro para mim é que teve uma mulher judia em Auschwitz que sofreu certo experimento com Mengele. Mengele impediu ela de alimentar o bebê recém-nascido para poder saber o que aconteceria com a criança, quanto demoraria até morrer de fome. No final, a mulher judia impediu Mengele ao matar em silêncio o próprio filho durante a noite. Essa mulher judia tinha o mesmo nome, Ruth, como Ruth Mengele. Essa ligação é algo que nunca mais saiu da minha cabeça, sabe? Essa é uma coisa terrível. Sim. Eu já sei que a família Mengele é muito importante na cidade.
Me conta um pouquinho sobre eles. Era uma família muito respeitada. Eles tinham vindo do nada e cresceram por mérito próprio. E aquilo era algo que as pessoas admiravam. Joseph Mengele nasceu em 1911 em uma família católica conservadora. Seu pai, Carl, tinha uma empresa de equipamentos agrícolas de sucesso, que se tornou a segunda maior empregadora da cidade. E como Joseph Mengele era na infância? O que a gente sabe sobre ele? Não é tão fácil de responder. Não temos muitas fontes de informação. As pessoas que cresceram com ele o descreviam como adorável. Não tinha nada acontecendo na infância dele, nada que ele fazia que meio que acabasse justificando aquelas ações terríveis que ele praticaria mais tarde na vida? Nada mesmo. Nadinha? Eu diria nada mesmo. Então não. ele era só um garoto normal, crescendo em uma família rica nessa bela cidade da Bavária. Sim, isso é o que eu diria, sim. Durante a adolescência de Joseph, os negócios dos Mengele continuaram crescendo, assim como a influência da família na cidade. No início de 1930, Hitler visitou Günzburg 2 vezes para amealhar apoio ao partido. Chegou até a discursar na fábrica dos Mengele na segunda viagem. Em 1933, Karl Mengele comprou uma vaga na Câmara Municipal. Essa rua é batizada em homenagem ao pai de Joseph Mengele. É o pai de Joseph Mengele, sim. Eu não me lembro de outra família nazista famosa cujo nome de família esteja em placas de rua. Por que ainda não retiraram isso daí? É que se trata de uma relação bem complexa que a cidade tem com a família. Pois é. Como a família era muito respeitada e fazia doações, era muito difícil para a cidade poder se distanciar deles. Eu, pessoalmente, já teria tirado os nomes. Por maior que fosse o sucesso dos Mengele, Joseph escolheu não seguir os passos do pai. Como Mengele decidiu que iria se tornar um médico? Ele se formou no ensino médio em 1930 e ele não se via naquela carreira familiar. Como ele tomou a decisão exatamente, francamente, não sabemos. Mas ele foi para Munique e começou a estudar medicina. Munique era o centro do movimento nazista na década de 1930. Assim que Hitler se tornou chanceler em 1933, estudiosos e cientistas judeus foram demitidos das universidades e substituídos por simpatizantes nazistas. Foram esses acadêmicos que ensinaram e influenciaram Joseph Mengele. Mengele era um jovem incrivelmente esforçado e, enquanto ele cursava a faculdade, também fazia doutorado em antropologia. Na medicina, ele não era muito interessado na parte clínica da coisa. Entendi. Ele optou por uma vertente bem nova na medicina que estava com tudo chamada genética. Tá bom. É claro que genética e antropologia eram duas ciências que estavam bastante conectadas ao que o nacionalsocialismo pensava com a sua teoria racista. Nossa. Então ele deve ter sido radicalizado enquanto ele estudava na universidade. Sim. Seria bem mais fácil dizermos que ele era um homem louco desde o princípio. Mas seria não dá. bem mais fácil, mas não dá. Em 1937, Mengele assumiu uma cobiçada posição de assistente no Instituto para Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt. Lá, ele se juntou a um departamento de geneticistas que estudavam gêmeos na vanguarda dos programas raciais nazistas. Pelo visto, essas ideias raciais estavam estabelecidas no meio acadêmico alemão na época. Sim, estabelecidas e também eram meio o que tinha de mais atual nas pesquisas acadêmicas. Ele esperava poder alavancar a carreira ao se concentrar nessas ciências. Mengele entrou para o Partido Nazista em 1937 e o avanço dele na profissão de médico andou junto com a ascensão dele no partido. Aliás, em 1938, o mesmo ano em que Mengele recebeu o diploma de médico, ele também entrou para a SS. Naquela época, pelo jeito, ele parecia ter se entregue por inteiro ao regime. Aquele regime
logo permitiria que Mengele cometesse alguns dos crimes mais abomináveis da Segunda Guerra Mundial. Isso são olhos? Josef Mengele dissecava os corpos, aí usava os olhos em pesquisas. Era muito perturbador. Eu estou no sul da Alemanha, na cidade de Günzburg, com o historiador Sven Keller, descobrindo a origem da pseudociência sádica de Josef Mengele. O que eu queria te mostrar é esse memorial aqui. Ele foi feito para as vítimas de Josef Mengele. Isso, nossa. Isso aí são olhos? São olhos, sim. Como Mengele era fascinado pelas cores dos olhos, ele acabou removendo os olhos de diversas das suas vítimas. E é por isso que o memorial para as vítimas de Mengele, que foi erguido na cidade natal dele, consiste de muitos e muitos olhos. Em um experimento especialmente maligno, Mengele tentou mudar a pigmentação dos olhos de 36 crianças. Ele injetou corantes nelas, levando a uma dor excruciante e a cegueira. Assim que terminou, Mengele não viu mais utilidade para as crianças e as enviou para a câmara de gás. Eu gosto desse memorial e gosto especialmente por ter sido feito por estudantes de uns colégios da cidade. Ah, sério? Sim, eles tiveram essa ideia de usar os olhos das vítimas de Mengele para causar essa conexão nas pessoas que visitassem este memorial e, ao mesmo tempo, lidar com essa história da cidade, essa parte do passado da cidade. E, para mim, foi a melhor escolha. Que tipo de mundo permitia que jovens médicos como Mengele cometessem crimes tão cruéis? O que foi que abriu as portas para essa ciência louca e macabra? Para descobrir, eu vim para Berlim, o antigo centro científico da Alemanha nazista. Alexandra, muito prazer. Muito prazer. Eu estou com a doutora Alexandra Lovenau, uma historiadora e perita na eugenia durante o Terceiro Reich. O movimento eugênico objetivava destruir ou eliminar doenças mentais. E, eu diria não só doenças mentais, mas também deformações físicas. A eugenia é um conjunto de crenças e práticas que buscam melhorar a composição genética da raça humana. Hoje, esse tipo de eugenia negativa é obviamente visto por todos como algo repugnante. Nos anos 1930, os nazistas usaram da eugenia para ajudá-los a realizar o sonho de Hitler da raça superior. Começaram eliminando os chamados alemães defeituosos. Menos de 6 meses após Hitler ter tomado o poder, todo alemão com deficiências, doenças mentais ou diagnosticado com doenças hereditárias foi forçado a passar por esterilização. Cerca de 400.000 pessoas foram esterilizadas. Aquelas com doenças psicológicas não podiam se reproduzir, ter filhos. Mas evitar que os chamados alemães sem valor tivessem filhos não foi o suficiente para o Führer. Os nazistas não só queriam impedir pessoas com doenças mentais e físicas de se reproduzirem, como queriam eliminar qualquer necessidade de gastos com o tratamento delas. O governo nazista decidiu que era simplesmente caro demais mantê-los vivos. Portanto, eles deveriam ser assassinados. Sim. Eles começaram com as crianças abaixo dos 3 anos. E quem matava essas crianças todas? Os médicos. Mengele fazia parte de um tipo de comunidade médica nazista que, de fato, pensava que qualquer um com deficiências ou, entre aspas, defeituoso de algum modo, deveria ser morto. Em 1939, Hitler ordenou a adição de câmaras de gás a 6 instituições específicas. Pacientes considerados inaptos para viver eram enviados para lá e mortos. Era uma operação clandestina, mais tarde batizada de Aktion T4. Acontece que era basicamente impossível manter aquilo tudo em segredo. Hitler precisava evitar críticas da população durante a guerra, e o Aktion T4 foi cancelado em agosto de 1941. Mas os nazistas ordenaram que os médicos continuassem matando de uma forma mais discreta.
pensando em alguém que exerce uma profissão que deveria curar as pessoas e salvar vidas, o que o leva a cometer mortes em massa? A maioria dos médicos do Action T4 era um tanto jovem, como o Mengele. Eram pessoas que tinham se formado com uns 30 e poucos. Diziam para os alunos não desperdiçarem tempo, energia e a carreira, tentando ajudar pessoas que não tinham salvação, porque essas pessoas não iriam melhorar. Até o fim da guerra, os médicos nazistas assassinaram outras 200.000 pessoas. Aquilo era assustador só pela ideia de um ser humano que não era perfeito de alguma forma ser considerado um esgoto sobre o resto da humanidade e que era preciso eliminar todas essas pessoas. Ou assassinavam ou as esterilizavam, porque assim estariam deixando a humanidade muito melhor. Isso era totalmente maligno, porque eles não aceitavam o fato de o ser humano não ser perfeito. Depois que os cidadãos mais vulneráveis do Reich foram mortos pelas pessoas que juraram cuidar deles, os médicos nazistas levaram a desumanidade mais adiante. Em alguns casos, ocorria de pesquisadores irem visitar os centros de extermínio e examinar os pacientes que ainda estivessem vivos. Se eles encontrassem alguém interessante, o cérebro dessa pessoa era retirado. Então esses médicos chegavam e diziam: eu quero examinar o cérebro dela. E aí a pessoa era assassinada para que eles pudessem conduzir experimentos com o cérebro. Isso. Na verdade, eles viam essas pessoas como uma grande oportunidade, uma fonte sem fim de material de pesquisa. Que coisa horripilante. É mesmo, sim. Isso fazia aquele processo todo de eutanásia pior ainda. E pelo envolvimento, os pesquisadores que estavam conduzindo pesquisas científicas com cérebros eram assassinos. Muitos médicos estavam especialmente atraídos pela pseudociência racial e a ideologia barata do Partido Nazista, porque combinavam muito bem com muitas das opiniões médicas da época. Os interesses científicos de Mengele nunca se separaram das teorias de ciência racial estabelecidas na época e especialmente das ideias nazistas de higiene racial. Foi nesse mundo que Josef Mengele entrou quando era um ambicioso jovem médico. Logo, ele abraçaria a ideologia desumana do nazismo com um afinco assustador. Ele não tinha mesmo nenhum sentimento humano com relação às crianças. Você sabe... Eu estou em uma missão para descobrir onde o famoso médico Josef Mengele se encaixa na corrente do mal de Hitler. Eu vim até o local de um antigo campo de concentração nazista em Sachsenhausen para encontrar alguém que escolheu sua carreira após conhecer uma das vítimas de Mengele. Astrid? Ah, James, oi. Muito prazer. Muito prazer, tudo bem? A doutora Astrid Ley é historiadora e vice-diretora do Memorial e Museu de Sachsenhausen. O que foi que te fez entrar para esse ramo de estudos? Bom, foi um encontro com uma vítima dos experimentos de Mengele que eu tive há muitos anos depois de eu terminar o colégio. Depois de tantas coisas terríveis, ela não sabia como a saúde dela tinha sido afetada. Então, virou o meu objetivo descobrir o que os médicos nazistas fizeram e contar para as vítimas sobreviventes. Josef Mengele é o nome que as pessoas mais associam aos experimentos médicos nos campos de concentração e extermínio, mas é claro que ele não era o único médico atuando nesses lugares. Quão difundida era essa prática? Era um fenômeno bem difundido. Em todos os campos maiores, ocorriam os experimentos médicos que começaram logo depois que a Alemanha iniciou a guerra. Os nazistas também encorajavam experimentos médicos para dar apoio aos esforços de guerra.
os médicos tentavam curar feridas resultantes da guerra ao testarem vacinas para doenças infecciosas que apareciam durante a guerra, como hepatite ou tifo. O Führer proporcionou uma área de testes vasta e profundamente perturbadora para médicos antiéticos como Josef Mengele, que buscavam fazer história na medicina. Para médicos e pesquisadores ambiciosos, as amarras éticas sobre o uso de cobaias humanas às vezes eram frustrantes. O sistema de campos de concentração oferecia cobaias para que os médicos pudessem experimentar o quanto quisessem. Que tipos de experimentos médicos eram realizados aqui? Naquela época, as pessoas não conheciam a hepatite, como hoje em dia elas conhecem e sabem que é uma infecção viral. Aí o que o médico fez foi ir até Auschwitz e selecionar com Mengele 11 garotos judeus. Os garotos foram trazidos para Sachsenhausen. Os garotos foram infectados com tecidos retirados de soldados alemães que sofriam de hepatite. Nós temos testemunhos de um enfermeiro desses prisioneiros. É de um homem que descreveu como os garotos choravam pela dor extrema e como estavam assustados. E os médicos pareciam nem ligar. Para os nazistas, aqueles garotos poloneses judeus não eram nada além de cobaias. Durante a guerra, uma série de experimentos médicos obscuros foi conduzida nos 8 maiores campos de concentração. Como era possível que um médico cuja missão é cuidar das pessoas fazer coisas tão cruéis? É isso que nós realmente não entendemos. Isso mostra uma grande habilidade de se distanciarem do sofrimento daquelas vítimas. E só é possível esse tipo de atitude quando não se considera aquela pessoa como um ser humano. Empatia é a habilidade de sentir o que outra pessoa está sentindo. Se você fica triste ao ver outra pessoa triste ou tem medo quando vê outra pessoa assustada, isso é empatia. É óbvio que os nazistas não sentiam empatia, porque eles desumanizavam tanto estas vítimas a tal ponto que eles não sentiam empatia porque elas não eram pessoas como eles. No fim, o modo absurdo com o qual os experimentos eram conduzidos não levaram a praticamente nenhum avanço na ciência médica, a não ser em alguns poucos casos isolados. Hoje, nós sabemos que a hepatite é uma doença viral por conta desse experimento. Meu Deus, isso é tão perturbador. Os experimentos médicos eram tanto para ajudar os soldados na linha de frente, como também eram parte da justificativa para a ideologia racial nazista. Sim, certamente. Josef Mengele levaria a sua pesquisa com fundamento ideológico para um nível aterrorizante. Mengele se interessava por hereditariedade. E, na época, um modo de estudar isso para saber quais características eram ambientais e quais eram herdadas era com os gêmeos. E, no caso, a pesquisa com gêmeos era um trabalho específico de Mengele ou era um trabalho que era amplamente feito no meio científico da época? Era um ramo que era bastante conhecido e Mengele, ali na verdade, não era um Zé Ninguém. Ele era um dos principais geneticistas. Em 1938, Mengele, ao resenhar um livro, escreveu sobre um estudo com gêmeos. Ele disse que o maior problema que nós temos é que não podemos dissecar gêmeos ao mesmo tempo, porque os irmãos dificilmente morrem ao mesmo tempo. Foi por isso que ele se tornou um médico de campo de concentração. Ele foi para Auschwitz porque ali ele teria uma oportunidade de experimentar, testar e examinar mais gêmeos. E pretendia, mais tarde, escrever sobre e usar isso para fazer a sua carreira científica. Para descobrir o que de fato Josef Mengele fez para criar sua carreira científica, eu tenho que ir ao local que é o maior sinônimo do seu legado de crueldade. Ele costumava visitar as crianças com doces, que ele levava especialmente para elas. Eu estou em uma missão para descobrir onde o Dr. Josef Mengele entra na corrente do mal de Hitler. Eu vim para a Polônia,
para ver o local que é mais associado aos crimes hediondos dele. A gente está aqui na entrada do Auschwitz-Birkenau. Esse campo é enorme. Ele vai até onde a vista alcança. Auschwitz é o campo de concentração nazista mais conhecido e um dos maiores símbolos do Holocausto. Agora estamos no campo principal, que era chamado de Stammlager Auschwitz I, que ficava bem na entrada de Auschwitz. Para saber exatamente qual foi o papel de Josef Mengele nos crimes terríveis cometidos aqui, eu vim me encontrar com a historiadora Teresa Wątôr-Sushi. Antes da guerra, este local era uma base do exército polonês e, em 1940, se tornou outro campo de concentração alemão. Auschwitz acabou se tornando um dos maiores campos de concentração nazistas. Originalmente era um local só, mas acabou se expandindo para 3 áreas separadas, que cobriam uma distância de aproximadamente uns 13 quilômetros. Josef Mengele chegou em Auschwitz em maio de 1943. Por que ele veio para cá? Ele foi enviado para cá depois que ele concluiu o serviço militar como médico. Mengele foi um oficial nas forças médicas da Waffen-SS, a tropa de combate mais fanática de Hitler. Ele se feriu na frente leste em 1942 e, depois de se recuperar, requisitou um posto em Auschwitz. Josef Mengele era um dos poucos médicos em Auschwitz. Quando os trens chegavam a Auschwitz, era o trabalho de um desses médicos da SS, incluindo Josef Mengele, selecionar os judeus que iriam para as câmaras de gás e os que estavam bem para trabalhar. Ele literalmente dizia esquerda, direita, e dependendo do lado, a pessoa seria morta em questão de minutos ou... então, viveria mais um dia, talvez até algumas semanas, até morrer de trabalhar. Essa era uma das funções primárias dele. As outras funções eram usar Auschwitz como um laboratório de experimentos para conduzir aquela pseudociência distorcida. Médicos como Mengele viam o corpo de um ser humano basicamente como um corpo qualquer. E se eles pudessem extirpar a parte cancerosa do corpo, ou seja, as raças que eles consideravam infecciosas, sujas e doentes, como o povo judeu, então eles estariam fazendo um favor para o corpo. Eles começaram a mandar para cá famílias e começaram a mandar crianças. E ter famílias significava ter gêmeos e trigêmeos juntos para aqueles experimentos. O real objetivo da pesquisa de Mengele com múltiplos ainda não está claro. Mas acredita-se amplamente que ele poupava gêmeos das câmaras de gás porque esperava encontrar neles o caminho para criar geneticamente a raça superior de Hitler. Na época, o código genético não era muito compreendido. Ele estava realizando algumas das primeiras pesquisas sobre os estudos hereditários com centenas de gêmeos. Os gêmeos eram considerados úteis para esse tipo de pesquisa porque analisavam 2 pessoas com material genético idêntico e viam o que era igual nelas e o que era diferente. E assim eles concluíam quais características eram influenciadas pelo ambiente e quais eram herdadas. Antes, Mengele tinha que diferenciar quais características eram replicadas e quais mostravam variações. Só então ele poderia tentar eliminar o que chamava de traços raciais impuros e indesejados. Ele costumava visitar as crianças romenas em Birkenau com brinquedos e com doces, que ele levava especialmente para elas. Ele levava brinquedos e doces? Ele levava, sim. Era assim que as crianças se lembravam Então ele dele. chegava com brinquedos e docinhos e depois levava elas para sofrerem naqueles experimentos absurdos. É isso mesmo. Quando as crianças estavam dentro do laboratório de Mengele, começava a tortura. Cirurgia sem anestesia, testes dolorosos, amputações desnecessárias, feridas deliberadamente infeccionadas e exposição a doenças fatais eram parte da rotina.
Mengele ficava desprovido de humanidade enquanto ele conduzia os experimentos que, para ele, eram em nome do progresso científico. Ele não se importava que fossem incrivelmente cruéis e causassem um sofrimento terrível às vítimas. Muitas das vítimas de Mengele morriam antes do fim do experimento com elas. As que sobreviviam raramente iam longe. E no fim de tudo aquilo, as crianças eram mortas. Era o que acontecia com a maioria delas. Então, depois que elas passavam pelos experimentos e eram mortas, alguém conduzia uma autópsia nos corpos. Exatamente. Claramente, é preciso muito sadismo para realizar experimentos em pessoas vivas e depois matá-las só para tentar descobrir algo. Tem uma história horrenda de que Mengele e um outro médico de Auschwitz discutiam sobre se uma criança tinha tuberculose ou não. Mengele insistia que tinha e o outro médico dizia que não tinha. Mengele voltou 1 hora depois e confirmou que ele, Mengele, estava errado. A criança não tinha tuberculose. E como ele descobriu? Ele a matou, a dissecou, só para tentar ganhar uma discussão médica. A maioria dos gêmeos em Auschwitz morreu pelos experimentos de Josef Mengele. Apenas alguns sobreviveram o suficiente para ver o campo ser libertado pelo exército soviético em 27 de janeiro de 1945. Assim como muita gente, eu já li sobre esse lugar. Eu já vi fotos, eu já vi filmes sobre ele, mas eu não tinha compreendido a escala e a extensão do sofrimento até ter visto o lugar com os meus próprios olhos. É uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Mas apesar dos seus crimes sádicos, o médico nazista, de algum modo, conseguiu escapar. O fato dele ter escapado depois da guerra e vivido a vida sem nunca assumir sua culpa é incrivelmente frustrante. Eu estou em Berlim para falar com o historiador Tobias Freimiller e descobrir o que houve com Josef Mengele quando o império de Hitler estava desmoronando. Este é um memorial criado no fim dos anos 80, sabe? E que representa as deportações para, especialmente, Auschwitz. O que aconteceu com Mengele quando o Exército Vermelho estava chegando em Auschwitz? Ele partiu um pouco antes e teria viajado para o oeste, disfarçado de oficial do Wehrmacht. Em junho de 1945, forças norte-americanas capturaram Mengele entre cerca de 10.000 soldados alemães fugitivos na Saxônia. Eles revistaram os prisioneiros de guerra em busca de tatuagens da SS. Mas quando Mengele havia se juntado à SS, ele decidiu não ser tatuado. Aí ele foi solto com um nome diferente e ficou trabalhando como auxiliar em uma fazenda que ficava no sul da Alemanha por um bom tempo. E então o mundo começou a ficar ciente dos crimes bárbaros cometidos pelos médicos nazistas. All of the defendants herein unlawfully, willfully and knowingly participated in plans and enterprises involving the commission of war crimes and crimes against humanity. Inclusive, aconteceu um julgamento em Nuremberg, em que médicos que tinham cometido atrocidades ao servirem ao nazismo foram levados à corte. Mengele sabia que precisava fugir. Ele foi correndo lá para a Argentina, que deve ter sido o destino de aposentadoria mais popular entre os ex-nazistas. Mengele viveu com um pseudônimo por muitos anos em Buenos Aires. Então, em 1958, ele casou com a viúva do irmão, uma grande acionista da empresa do pai dele. Para poder fazer isso, ele precisava usar o nome real, o passaporte real e a identidade real. E aí ele foi até o embaixador alemão em Buenos Aires e conseguiu o passaporte alemão com o nome verdadeiro. Tinha o nome dele na lista telefônica em Buenos Aires e ele viveu lá com o nome verdadeiro. É claro que chegou uma hora que ele não tinha mais medo de que as pessoas fossem atrás dele. Com certeza. A caça aos nazistas foi realizada pelos aliados por uns 3 ou 4 anos. E eles deram um fim porque perderam a motivação e até a habilidade de realizar dezenas de milhares de caçadas, sabe? Eles teriam levado décadas. E em que momento as pessoas começaram a tentar encontrá-lo e levá-lo à justiça? No fim dos anos 50, finalmente, um mandado de prisão foi emitido contra ele.
Em 1960, o Serviço de Inteligência de Israel, o Mossad, capturou Adolf Eichmann em Buenos Aires. Eles tentaram capturar Mengele durante a mesma operação. Assustado, Mengele fugiu para o Paraguai, mas o Mossad ficou tanto no encalço dele que ele acabou cruzando a fronteira para o Brasil. A partir daquele ponto, a vida dele ficou bem menos tranquila e ele teve que mudar de casa algumas vezes. Por mais de 3 décadas, os parentes de Mengele em Günzburg foram cúmplices ao ajudarem um fugitivo nazista. Eles deram apoio financeiro e negaram saber o paradeiro dele. Apenas o filho estava disposto a confrontar o pai quanto àqueles crimes. Quando o filho dele foi visitá-lo em meados dos anos 70, ele perguntou sobre Auschwitz e perguntou sobre o que ele tinha feito. E mais tarde, o filho disse que o pai nunca mostrou nenhum remorso. E ele dizia que tinha sido correto o que fez e que foram ações acertadas e que ele não precisava se desculpar por nada. E foi por essa razão que o filho voltou para a Alemanha e nunca mais visitou o pai. Sério. O filho ficou tão horrorizado com o pai, não só pelos crimes, mas pelo jeito que ele justificava aqueles crimes que até cortou as relações com o pai. E o pai, é claro, esperava convencer o filho de que tinha agido corretamente. E como ele morreu? Ele teve um AVC, mas ainda demoraram 6 anos até, enfim, conseguirem oficialmente provar que era ele, que ele de fato tinha morrido. Mengele só foi propriamente caçado em 1985, na época do 40º aniversário do, digamos, fim de Auschwitz, e que foi em janeiro de 45. Foi quando a polícia alemã invadiu a casa de infância de Mengele em Günzburg e encontrou indícios da morte do médico. O que é irônico sobre o destino final de Mengele é que, quando os ossos dele foram retirados da cova em um local chamado Embu, em 85, sabe, o crânio foi erguido e foi exibido para a mídia mundial. E aqueles ossos depois foram parar em um laboratório, onde são examinados por estudantes médicos. Faz sentido ele não estar de fato na cova, sabe, ele ir parar em um laboratório. E em que momento da história ele virou essa figura notória que representa tanto da maldade do regime nazista? Veja, eu acho que basicamente como ele realizou alguns experimentos médicos terríveis, é fácil enxergá-lo assim. E já não é tão fácil enxergar o que Eichmann fez, mas é fácil de ver porque pesquisas médicas mortais em gêmeos, em crianças, ele era um monstro, a imagem de um monstro. E ao escapar, ele deixou a história toda bem mais interessante. Mengele, ao que se sabe, nunca expressou nenhum remorso ou assumiu responsabilidade pelos crimes. O fato dele ter escapado depois da guerra, vivido a vida e morrido por um AVC enquanto nadava é incrivelmente frustrante. Ele nunca assumiu a culpa. Não houve uma chance de as vítimas e sobreviventes testemunharem e contarem suas histórias para o mundo para verem um mínimo de justiça feita contra Josef Mengele. Agora que eu já sei do papel-chave de Josef Mengele nos experimentos médicos desumanos realizados a serviço do regime nazista, está na hora de decidir onde ele entra na corrente do mal de Hitler. Auschwitz oferecia um ambiente como nenhum outro. Um local onde um médico podia experimentar com seres humanos sem nenhum contraponto moral mesmo. Após reviver a história dos experimentos assassinos de Josef Mengele pela Alemanha e Polônia, está na hora de decidirmos onde esse médico demoníaco entra na hierarquia nazista. Usando nosso sistema especial de baralho, eu quero determinar o lugar de Josef Mengele em Hitler e sua corrente do mal. Tem tantos elementos pavorosos na história de Mengele, mas aquele que mais me pegou foi a história sobre como ele fazia a seleção na plataforma de Auschwitz. E eu acho que também é importante lembrar que Mengele é um entre muitos médicos em vários campos executando esse tipo de trabalho. Eu digo a palavra médico entre aspas porque eu acho que abriram mão de merecerem ser chamados de médicos se o que faziam era basicamente abater pessoas.
Com um simples movimento de pulso, Josef Mengele teve o poder sobre a vida e a morte de muitas vítimas inocentes. O que levou um médico de uma família rica e respeitável a executar atos tão horríveis. Mengele era incrivelmente ambicioso e achava que o trabalho que ele fazia em Auschwitz tinha o potencial de abrir portas para ele em uma futura carreira. Aí ele pegou aquela ambição, pegou o que ele chamava de ciência e combinou com uma completa falta de ética e uma falta de humanidade. Além da ambição, ele era motivado por uma forma distorcida de antropologia. Ele achava mesmo que certos tipos de pessoas eram inferiores a certos outros tipos de pessoas. E isso estava por trás da pesquisa e foi o que o levou, no fim, a matar. Era uma ideologia terrivelmente atrasada, mas quem se identificava e acreditava nesta ideologia podia de fato ser capaz de fazer coisas horríveis, como Mengele fez. A busca por sucesso e uma visão racial distorcida do mundo levaram Josef Mengele a cometer atrocidades inimagináveis. Eu acho que Auschwitz abriu uma porta que deu a oportunidade para Mengele levar as coisas para um outro nível e cruzar de fato a linha da ética. Ele viu uma grande oportunidade. Ele tinha corpos humanos para os quais não dava a mínima. Não se preocupava com ética e com moral. Então recebeu uma oportunidade de fazer o que ele quisesse. Auschwitz oferecia um ambiente como nenhum outro que já existiu no mundo. Um local onde um médico podia experimentar com seres humanos sem nenhum contraponto moral mesmo. É importante lembrarmos, enquanto avaliamos os crimes de Mengele, que havia médicos, até médicos nazistas em campos de concentração que se recusavam a participar daquelas atividades. Ele fez porque quis. Trabalhando com um aparato absurdamente cruel dos campos nazistas, Josef Mengele se enxergou acima da moralidade. Seu trabalho não era nem válido, nem ético. Ele traiu com frieza o juramento de Hipócrates e, o que é pior, nunca foi responsabilizado por seus crimes. O que eu gostaria agora é de chegar a uma conclusão sobre onde acham que Mengele deve entrar na hierarquia nazista. Matthew, pode começar. Bom, eu, como cientista e pesquisador, fico especialmente incomodado com as pesquisas de Mengele, a ideologia e os métodos que ele aplicava, sem contar aquela visão particular dele sobre a medicina. Eu coloco bem para cima, vou deixar em nono. Anthony? Se analisarmos com base na crueldade, estaria nos 5 primeiros, mas ranqueamos com base na importância para as atrocidades do regime nazista. Para mim, ele não foi essencial. Ele foi parte de um sistema que tomou hospitais, universidades, campos de concentração e morte. Ele era um entre muitos. É o número 49. Guy? Eu vou pontuar de forma diferente, mas por razões quase idênticas. Eu acho que, na verdade, ele foi um sintoma de um modo muito perverso de pensar. Era um modo de pensar que tínhamos mesmo que rebater e foi parte das razões que nos levaram à guerra. O sadismo e a crueldade dele não tinham limites, mas como eu o considero um símbolo de tudo de mais distorcido sobre o modo de pensar daquele regime, eu vou pôr ele bem no alto. Eu o deixo como o número 5. Vocês têm pontos de vista bem diferentes, mas para mim é bem simples. A gente está falando de uma hierarquia do mal aqui. E eu não consigo pensar em um mal maior do que torturar e matar crianças. Então, para mim, ele tem que estar nos 10 primeiros. E eu concordo com o Matthew. Ele é o número 9. Ele é a Rainha de Espadas. Talvez o mais famoso dos fugitivos nazistas, Josef Mengele se tornou a personificação do mal puro. Um médico que deveria curar, mas que em vez disso, matava. O médico diabólico de Auschwitz é uma peça central em Hitler e sua corrente do mal.